Pensa no Brasil, ou na França, quem está na França, na Espanha, quem está na Espanha, nos Estados Unidos, quem está nos Estados Unidos. Pense, por exemplo, nos países que vocês estão. Avalie as pessoas sobre a sua inteligência intelectual. Vocês vão perceber que há países que a inteligência intelectual é muito alta. Eles têm conhecimento técnico extremamente avançado. Tem países, por exemplo, que dominam tecnologias e inovações com uma velocidade muito grande. A cabeça parece que está muito à nossa frente, não é? Quando você fala de outros países que têm a inteligência emocional, vocês vão ver que esses países de inteligência emocional maior, eles são mais cativantes, eles são mais abertos a receberem as pessoas, eles tratam melhor, são mais educados uns com os outros, eles criam muitas vezes atividades sociais para se ajudarem ou ajudarem outros países que estão sofrendo. E às vezes dentro de um país são apenas núcleos, não é nem o país inteiro, mas tem núcleos maiores que fazem isso. Nessas inteligências emocionais, existem, por exemplo, muitos filósofos, muitos psicólogos, muitos psicoterapeutas e terapeutas, pessoas que estão ligadas à inteligência emocional e os sentimentos do coração. Pessoas que muitas vezes buscam informações até de outros milênios. Preste atenção que tem países que são muito antigos na sua inteligência emocional. Geralmente são mais equilibrados, geralmente são menos impulsivos, não é? Exigem ou pedem que nós trabalhemos a respiração, a concentração. São os países que desenvolveram mais essa inteligência emocional. E os países que têm inteligência espiritual? Quais são? Os países que têm inteligência espiritual, as cidades, os bairros ou os grupos que têm inteligência espiritual, a conexão deles é mais com o alto. Eles estão muito mais ligados a toda essa dinâmica que ocorre no universo à nossa volta. São pessoas que estão mais conectadas ao movimento dos astros, ao movimento espiritual das nações, e são mais conectados a informações que vêm sobre espiritualidade. São pessoas, por exemplo, que buscam dentro da sua religião entender o porquê das coisas, mas não só visando o presente. São pessoas que têm facilidade de fazer com que a mente vá lá atrás, buscar as referências da história do passado e consiga preparar a mente para lá na frente. São pessoas, por exemplo, que estão mais ligadas à natureza, às causas voltadas ao equilíbrio, ou o equilíbrio da natureza também. A gente vê, por exemplo, que as pessoas estão mais ligadas ao espiritual, não sempre ou nem sempre, elas são as mais inteligentes intelectualmente, nem as mais inteligentes emocionalmente. Muitas vezes, esses três, como é que a gente pode falar? Essas três bases, né, de conhecimento, elas não estão todas caminhando juntas. Às vezes, uma delas, como a nossa irmã falou agora há pouco, está mais adiantada do que a outra. E às vezes há momentos da nossa vida, dependendo dos problemas que a gente enfrenta, que a gente mesmo aciona alguma delas mais fortemente. Se uma pessoa está, por exemplo, vivendo uma situação de guerra, não é? O emocional, o intelectual e o espiritual, qual deles que a pessoa vai utilizar mais no momento de guerra? Você já parou para pensar? Se a pessoa tentou, por exemplo, todos os caminhos que ela conhecia, que a inteligência dela conhecia, que as pessoas em volta conheciam, e ela não conseguiu achar respostas,
Qual é a inteligência que vai ser desenvolvida nela? E se a pessoa tem muito conhecimento? Ela até busca espiritualidade, mas ela tem dificuldade de comunicar com as pessoas, passar o pensamento dela e fazer com que os outros a entendam. Ela não consegue ter empatia, ela não consegue ter simpatia, não é? Ela muitas vezes, ela não é convidada para as coisas. Ela vai, mas nem sempre ela é a primeira a ser convidada, às vezes até a última, não é? Qual é então a inteligência que ela vai trabalhar nela? Vocês estão percebendo que nós estamos falando do Brasil e do mundo? E esse momento que nós estamos vivendo, os espíritos estão ajudando a trabalhar as 3 inteligências na humanidade. Percebam que as invenções, as tecnologias, elas estão num avanço tão crescente e tão rápido, que se a gente não parar e procurar entendê-las, a gente vai ficar para trás. Tem muita gente que não tem a idade tão avançada assim, e que se não acompanhar essa evolução, daqui a pouco a pessoa vai se sentir ultrapassada.